Olá, muito bom te encontrar por aqui. Hoje é o primeiro dia do ano e você fez a escolha de vencer o sono, o feriado e a preguiça para assistir essa transmissão. Ainda que isso não determine exatamente como vai ser 2023, é significativo que a gente pode começar o ano pensando sobre as coisas que nem a traça ou a ferrugem corroem, nem os ladrões podem roubar. Mas eu também não quero abusar da sua boa vontade. É provável que daqui a pouco o pessoal acorde, outros cheguem aí na sua casa para almoçar. Aliás, me desculpa. Prazer, eu sou o Daniel. Se você caiu de paraquedas aqui nessa transmissão, eu faço parte aqui da Igreja Batista do Itaim e eu quero investir os próximos minutos para conversar sobre um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. Então, liga a sua Bíblia, abre ou veja aí na tela comigo, João capítulo 13, versículo 1, tá bom? Só um versículo para a gente. João capítulo 13, verso 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu ler de novo, já que é um versículo só. Então, João capítulo 13, verso só 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria deixar esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, o segundo livro mais vendido depois só da própria Bíblia, diz que o amor de Cristo, o amor de Jesus, não enfraquece. O ponto dele, mas também desse versículo aqui, já quase no final do Evangelho de João, é que Jesus está, por assim dizer, no penhasco da cruz. E não mudou de ideia. Em um sentido figurado, ele está em cima da borda, olhando para baixo, percebe, sabe tudo o que aconteceria, vê o sofrimento que enfrentaria, olha para o passado, enxerga o futuro e pensa: é por vocês. Jesus olha para aquele grupo de discípulos bastante diverso, heterogêneo e ama até o fim. Em outras palavras, ele amou sem limites. Ele é ciente do passado vacilante deles, ao mesmo tempo que era conhecedor de cada uma das falhas futuras que cada um deles teria. Portanto, o amor de Jesus não é um amor baseado em pensamento positivo, na ideia de que eles acertariam em tudo dali em diante. E é muito menos cego para as desfeitas que eles tinham praticado no passado. Lembre-se, esses são os mesmos discípulos que afastaram de Jesus vários doentes que chegavam até ele procurando cura. São os mesmos discípulos que repreenderam pais que traziam crianças para conhecer Jesus. São os mesmos seguidores que tinham muita dificuldade de entender tudo o que Jesus dizia. São também os mesmos discípulos que abandonariam Jesus na hora mais difícil, que teriam medo, e um deles até negaria por 3 vezes qualquer tipo de envolvimento com o profeta de Nazaré. O que João, o evangelista, e John, o escritor, indicam é que o amor de Jesus é diferente. Ele não ama como a gente, igual a mim e você, que a gente vai até um limite, até onde a paciência aguenta e a preguiça permite. É engraçado, né? Porque tem gente que a gente costuma pensar, ou gosta de pensar, que arriscaria a vida para proteger se fosse preciso. Amigos, familiares que não precisam pedir ajuda 2 vezes em tempos de aflição. Mas a gente se irrita quando essas mesmas pessoas pedem um copo d'água depois que a gente senta no sofá. A gente fica profundamente irado, ai deles, se eles nos interrompem na hora errada. Porque nós somos assim, incoerentes, ou justos até demais. A gente ama até ser abandonado, maltratado. Mas Jesus não é assim. Todos nós também já fomos, em algum nível, traumatizados, marcados por um mar de promessas quebradas e amor limitado. Seja você crente ou descrente, jovem ou velho, mulher ou homem, todos já tivemos que lidar com pais cuja presença não era positiva ou eram profundamente ausentes. Quando não, sofremos algum tipo de abuso. Já passamos pelo infortúnio de descobrir que pessoas que nós considerávamos amigas, queridas, tramavam por detrás, falavam mal. Para outros ainda não foi a morte que trouxe separação, nem a doença, rompimento. O Salmo 55, versículo 12, parece captar bem a dor e o desafio que é lidar uns com os outros. Diz assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar.
Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. A gente até suporta quando o inimigo faz mal. Mas quando o culpado é alguém próximo, parece que a faca vai um pouco mais fundo. Em resposta a isso, alguns optam por se fechar cada vez mais, para evitar o risco de se ferir. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, diz o seguinte: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração ficará torcido e possivelmente partido. Se você quer ter a certeza de ficar intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Tranque-o na segurança do seu caixão de egoísmo. Mas naquele caixão seguro, escuro, imóvel e sem ar, ele mudará. Não será quebrado, se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. O ponto aqui é que tem gente que se fechou tanto que esqueceu do que é o amor. E isso também não é bom. O que textos como o de hoje, de Jesus ama até o fim seus discípulos, mas também João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós, enviando Cristo Jesus para morrer em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Esses textos nos lembram que existe um outro tipo de amor, maior e melhor. Aqui em João 15, Jesus sabe que é o começo do fim. É o último capítulo da vida terrena dele. João olha para o passado, vê Jesus ali e escreve: amou os seus que estavam no mundo. Essas mesmas pessoas que Jesus enfrentou o cansaço, a fome, a incompreensão, a grosseria, a opressão e a acusação da elite religiosa. Não é que Jesus encontrou seus discípulos no final do túnel, no oásis no meio do deserto. Não. Depois de tudo passar, não. Ele escolheu passar cada uma dessas coisas ao lado deles. E principalmente por eles. Jesus sabia que a hora dele havia chegado. Ele sabia muito bem que seria esmagado por conta das nossas transgressões. É bem verdade que Jesus já tinha escapado da morte algumas vezes. Não mais. Os pregos o perfurariam, os chicotes rasgariam a sua pele, ele seria alvo de zombaria e de vergonha. A ira do Pai estaria contra ele. Perceba, o amor de Jesus não era cego. Jesus decidiu amar os seus antes da fundação do mundo e até depois do fim dele. Ele não decidiu amar 90% do caminho, ele não abandonou, ele não vacilou. Ele não prometeu amar até a morte, mas por meio dela. Nenhum prego, nenhum chicote, nenhuma lança o impediu. Mesmo com o corpo dele completamente quebrado, o coração dele permaneceu firme pelos seus filhos. Passar para o Pai, como o versículo diz aqui, também não foi um trajeto tranquilo. Significava ser preso, açoitado, escarnecido e torturado. Mas por que não? Por que se colocar nessa posição? Por que passar tudo isso, quando ele era o único na história que não merecia nada parecido com isso? O texto diz: tendo amado os seus, ele amou até o fim. Bom, isso quer dizer três coisas. E aqui talvez seja a hora que você precisa se arrumar no sofá, sacudir um pouco da preguiça, tá bom? Porque é o que eu gostaria, de coração, que você guardasse e levasse para 2023. Tendo amado os seus, ele amou até o fim, significa que o seu futuro está garantido. Na verdade, daqueles que são irmãos de Jesus e filhos de Deus. Senhores cristãos, cada dia que passa, nós todos estamos um dia mais perto do céu. Amém? Um lugar que não tem choro e nem dor, cuja presença de Deus ilumina o dia e aquece o coração. Saber que Jesus, tendo amado os seus, ele amou até o fim, significa que ele vai te amar até o fim, independente de qual ele seja. A gente não precisa temer o câncer, o Alzheimer, a pobreza e nem a guerra. Nada do que assusta a humanidade há milhares de anos e vai continuar assombrando tem poder sobre mim e sobre você. Essa segurança ecoa o convite de Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração.
e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus nos amou em vida, mas Ele também amou na morte. Nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Com palavra, pão e poder é verdade, mas também com sangue, suor e lágrima. É um amor que vem do céu, mas toca a terra. E se faz vivo no nosso dia a dia. Tendo amado os seus e Ele amou até o fim, significa que o seu presente está seguro. Ele vai te amar, independente de onde o caminho passe. O que inclui as nossas más decisões e pecados, tentações e medos. Nenhuma noite é tão escura para que a luz dele não brilhe, e nenhum mal tão grande para que ele não vença com o bem. O pastor Paul Washer diz que eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido suficiente. Nas palavras de Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Resposta: ninguém. Ninguém. O que a gente está conversando aqui é do Deus que escolhe amar. E eu sei que para muita gente, por trauma de igreja, de crente, da vida de forma geral, e até experiências passadas no cristianismo, existe uma séria dificuldade, sincera dificuldade, em pensar em em Deus como alguém bom. Não são poucos que olham para cima e veem Deus unicamente como um ser irado. Alguém que, na melhor das hipóteses, precisa ser acalmado e talvez até evitado. Existem aqueles que também estão enganados, presos em um relacionamento baseado em mérito, em que tudo meio que gira em torno de fazer algumas coisas para Deus, para quem sabe ser abençoado. Muitos de nós genuinamente amamos a Deus, tentamos caminhar perto dele, mas não sabe exatamente o que ele sente por você, o que ele pensa sobre mim, sobre você. Será raiva, desejo de vingança, distância, constrangimento. O ponto é que Deus veio na presença de Jesus a fim de me ensinar, me lembrar e fazer desse amor visível. O ponto é que Jesus não veio mudar a opinião de Deus sobre você. Jesus veio mudar o que você pensa sobre Deus. Ele amou o mundo. Ele demonstrou o amor dele. Não se engane, Deus é bom. O quão bom? Bom, Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, diz assim: ainda mais longe, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, o mal e esquece a transgressão? Tu não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, dos versos 8 ao 19. Tendo amado os seus, ele amou até o fim. Significa, com perdão da redundância, que o seu passado já passou. Não seja mais justo que Deus. Não carregue um fardo que ele já lançou no fundo do mar. Descanse naquele que prometeu descanso. É bastante comum que nessa época do ano, as despedidas, os fechamentos, fazem com que alguns de nós fiquemos mais pensativos, agitados e até ansiosos. Muitos fazem promessas, manifestam desejo de mudança, o que é bom. Eu, como irmão mais velho de alguns, mas também como mais novo de muitos de vocês, eu queria iniciar esse ano dizendo: se você é um filho de Deus, Jesus te ama até o fim. Jesus te ama até o fim. E não é até o fim de 2023. Não é até que a morte separe, a doença venha ou a pobreza assole. Ele promete consolar a tristeza e animar na derrota. Ele oferece sabedoria na confusão e segurança na tempestade.
Um amor perfeito que traz esperança para qualquer tipo de situação, que cura qualquer ferida, restaura qualquer trauma e refaz qualquer relacionamento. Eu já disse aqui, e me perdoa a repetição, nenhuma noite é tão escura para que a luz dele não brilhe, e nenhum mal tão grande para que ele não possa vencer com o bem. Mas eu também queria encerrar nosso tempo aqui trazendo 2 desafios. Primeiro, considere com carinho desfrutar ainda mais desse amor em 2023. Se fazendo e se forçando mais presente em muitos momentos em que Jesus costuma falar mais alto. Seja na igreja, é verdade, mas também no meio dos cristãos. Mesmo quando não for super legal. Mesmo quando seus amigos mais próximos não estiverem. Mesmo quando seu pregador favorito não tiver escalado. O amor de Jesus não vai a lugar nenhum, é verdade. Mas porque a gente se distancia, costuma se esquecer disso e as prioridades mudam. Corrie ten Boom, que é uma espécie de Anne Frank gospel, disse que se o diabo não pode te fazer mal ou pecar, ele vai te fazer ocupado. Entendeu? Se o diabo não pode te fazer mal, pecar, ele vai te fazer ocupado. Quantas oportunidades de Deus, divinas, eu e você não perdemos porque a gente tinha outra coisa para fazer. Que olhando para trás, não eram tão urgentes, não eram tão importantes que não podiam ficar para depois. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai haver um compromisso. Essa vida, nesse século, é corrida. Não são poucos os domingos que eu e você acordamos desanimados com a possibilidade de ir na igreja. E eu me incluo nisso. A vida é assim. O mundo jaz no maligno. O meu coração é enganoso. São lutas e barreiras que todos nós vamos ter que enfrentar. Carl Truman diz que cada época teve as suas trevas e seus perigos. A tarefa do cristão não é lamentar o momento que vive, mas compreender os seus problemas e responder adequadamente a eles. Eu não sei quais serão os seus desafios em 2023. O que eu sei é que não vai ser longe de Deus que a gente vai encontrar boas respostas. Outro encorajamento, o último de hoje e o segundo do ano, é para a gente ser extensão desse amor. Ser persistente na ideia e na missão de ser ministro desse evangelho. Com aquelas pessoas as quais não estão necessariamente na nossa primeira lista das que eu mais gosto de passar tempo, mas que eu preciso amar como Jesus. Falar sobre a verdade dele, lembrar que existe um Salvador, que só ele tem solução para o mal no mundo, que só ele é Deus e pode nos libertar de cada uma das nossas falhas e do ciclo vicioso das nossas más escolhas. Eu preciso amar como Jesus. A gente precisa amar como Jesus. Não é à toa, e nem sem querer, que Deus te colocou em cada um dos círculos que você já está, ou vai estar nesse próximo ano. Eu não conheço a sua experiência com Deus. Comigo, ele não costuma falar desse jeito audível e visível como eu estou falando com você agora. O que Deus costuma fazer é me ensinar através de irmãos e irmãs da minha convivência. Não perca de vista, nem por um segundo, que Deus pode e quer te usar na vida das pessoas ao seu redor. E não é para trocar experiência só, mas para revelar e relembrar o quão bom Deus é. O quanto Ele se importa comigo e com você. E que Ele quer salvar todos aqueles que colocam o coração nele. Se você quer sentir, desfrutar, viver esse amor, só tem um jeito. Com a igreja ao lado de Deus. Eu te desejo um excelente 2023. Que não significa qualquer outra coisa que estar mais perto dos irmãos e principalmente de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que é te conhecer. Obrigado por chegar em mais um ano, Senhor. Te conhecendo, sabendo quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito por cada um de nós. A gente entrega 2022 em gratidão ao Senhor. Relembrando os bons momentos que nos fizeram sorrir e também das batalhas que o Senhor nos fez passar, sabendo que cada uma delas cooperou para o nosso bem, para nos fazer mais parecido com o seu Filho Jesus.
O Senhor nos ajuda a descansar na certeza que o Senhor continua ao nosso lado, capacitando, sustentando a cada dia, Pai. Que a memória das boas coisas nos ajude nos momentos ruins desse próximo ano. E que a memória dos momentos que foram desafiadores nos lembrem que o Senhor continuou ao nosso lado, independente da batalha ou da dificuldade. Senhor, pedimos que a gente possa experimentar desse amor cada vez mais. Senhor, não nos permita esquecer que o Senhor ama os seus filhos e ama até o fim. Deus, por favor, nos ajuda a ser instrumento visível desse amor, representação da sua graça para as pessoas ao nosso redor, Senhor. Senhor, a gente clama que o Senhor nos use mais e mais para a sua glória e para a sua honra. Em nome de Jesus, amém. Um bom 2023 para você.